Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por estar aqui nesse lugar. Obrigado, Pai querido, pela Tua presença que se faz presente aqui nesse lugar, Pai. E desde já, Jesus, eu já quero Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Pai. E quero Te apresentar, Senhor, nosso pastor, Teu servo, que o Senhor possa usá-lo como boca Tua neste lugar, Jesus, como instrumento em Tuas mãos, assim como o Senhor sempre tem usado, Pai. Tua palavra diz, Pai querido, que nada sai do pregador se não descer do céu, Deus. E nesse momento, Jesus, eu peço ao Senhor que os céus possam se abrir, Deus, e que a Tua presença, Jesus, possa tomar de conta cada vez mais aqui nesse lugar, Deus. Abençoa a vida dele, usa ele, Jesus, como boca Tua, que toda a inspiração, Jesus, que saia do Teu trono, ó Pai querido, que todas as palavras que o Senhor venha falar aqui nesse lugar, Jesus, que venha ser diretamente do Teu Santo Espírito, Pai, que não venha sair nada do pastor João Batista, mas sim da Tua boca, Pai, porque nós cremos e nós confiamos e nós queremos mais do Senhor, Pai. Queremos sair daqui desse lugar cheio do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. A igreja do Senhor diz amém e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, a palavra diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Posso ouvir um amém? E um glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Título da nossa ministração: qual a nossa vocação? Eu poderia até acrescentar qual a nossa vocação principal, mas nós vamos deixar qual a nossa vocação, viu? Ah, pastor, porque eu tenho assim uma vocação para ser médico, que eu gosto muito de cuidar das pessoas, e ver as pessoas machucadas, e ver as pessoas doentes, e eu poder colaborar com a saúde dessa pessoa. Ótimo. Ah, pastor, eu gostaria de trabalhar na área da segurança, porque é muito bom a pessoa contribuir com as pessoas, com a sensação de segurança, delas saírem de casa e voltar e saber que estão seguras. Ótimo. Ah, pastor, eu acho que eu tenho vocação para ensinar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento para as pessoas. Ótimo. Se formos olhar para o entendimento da palavra, nós vamos colocar esses exemplos que nós demos aí, apenas esses 3, e tem muitos outros, claro, que podemos ir para outras, quaisquer profissão que se possa ter por aí, como exemplo de vocação. Ah, aquela pessoa é muito habilidosa. Ah, o Neymar, ele tem uma vocação para jogar bola, porque ele nasceu com um dom já muito inclinado para isso aí, ele tem uma facilidade, certo? Se formos olhar para esse ângulo, temos diversas vocações, mas não são dessas vocações que eu estou falando. A palavra do Senhor, ela declara aqui no livro do Gênesis, que o Senhor foi criando todas as coisas, e quando o Senhor criava determinada coisa, Ele emitia
uma determinada ordem para aquela coisa que ele criou. O Senhor não criou absolutamente nada, nem ninguém, inútil, criar só por criar. Quando o Senhor criou o mar, ele deu ordem ao mar para que esse mar tivesse um certo limite. Ele deu ordem para que essas águas criassem os animais marinhos. Então o Senhor deu ordem para o mar criar. Surjam. Então da água, das águas que o Senhor criou, ele deu ordem para que as águas multiplicassem os seres aquáticos, os peixes, as baleias e assim, os golfinhos, uma enorme quantidade de animais aquáticos foram criados na água. E aí, corroborando com o que o presbítero Sérgio nos antecedeu aqui, aí se tirarmos esse animalzinho da água, que é próprio para a água, ele vai morrer. É claro que nós também entendemos que existe alguns animais que são anfíbios. Vocês estão sabendo o que é anfíbio, né? Sim ou não? Pronto, anfíbios. São animais que podem sobreviver tanto na água como na terra. Existem alguns que são assim, não são todos. Então, o Senhor, ele criou o homem com uma vocação natural também. Quando o Senhor criou as árvores, ele criou essas árvores e deu ordem para que essas árvores, elas produzissem frutos segundo a sua espécie. E ainda disse mais: e os frutos tenham que ter sementes. Se você ler, estudar o livro do Gênesis um pouquinho mais, não precisa nem se aprofundar muito, você vai perceber essas nuances, essas singelezas, essas coisas mais, digamos, mais simples da gente entender, mas é muito detalhista o Senhor, que as árvores produzam frutos que deem sementes. Para quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que pensa em tudo. Pensa em tudo. Aí está lá no fundo da tua casa um pé de jaca maravilhoso, tá, beleza. Aí todo ano jaca, ô rapaz, que jaca deliciosa. Só quem usufrui dessa jaca boa é você, ou alguns que moram ali perto, mas só que tem as sementes da jaca. Aí Deus já pensou nisso. Aí você, como uma pessoa bondosa, pega algumas sementes dessa jaca boa e dá para algumas pessoas que você gosta. Diz: essa jaca tão boa, você planta aí que você vai ter jacas boas. E assim as coisas boas vão se multiplicando, porque a semente que está dentro daquele fruto que o Senhor deu ordem, ele vai se multiplicar. Amém? Aí olhe bem, aí Deus liberou uma bênção sobre o ser humano, que essa bênção veio em uma forma de uma ordem expressa. O Senhor deu uma bênção para o ser humano, mas essa bênção veio como uma ordem. Disse: vocês cresçam, se multipliquem e sejam férteis. Uma ordem. Cresçam, se multipliquem e sejam férteis.
E ainda mais, posteriormente, ele disse: olhe, e todas essas coisas que foram criadas, domine. Deu também uma unção de domínio, de governo, para que a gente governe, para que a gente possa liderar. Aí Jesus, ele confirmou esta ordem de Deus no Novo Testamento. Aonde, pastor? No capítulo 15 do Evangelho segundo João escreveu. Aí Jesus lá, ele está dizendo, olha, logo no início do capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Toda vara que não está em mim, essa será lançada fora e será queimada. E toda vara que está em mim, essa produz frutos. E os frutos devem permanecer. Isso aí já foi no Novo Testamento. Olha, no Velho Testamento, logo no início, Deus criou cada uma das suas coisas e as árvores, cada uma para produzir frutos segundo a sua espécie. Eu não posso chegar, ainda vou pegar o exemplo da jaca, chegar num pé de jaca, subir para ir lá tirar uva, porque eu gosto de uva. Vou achar? Sim ou não? Se eu subir num pé de jaca, for tempo de jaca, eu vou achar o quê? Mas eu quero uva. Tem que ir para outro canto, né? Exatamente. O que nós queremos passar para a igreja hoje é um entendimento assim. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é produzir frutos. Mas que frutos? Que frutos? Vejamos. Sejamos frutíferos ou férteis. Está escrito no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. A frutificação é algo natural, vindo da parte do próprio Deus, que nos abençoou. Jesus nos ordenou agora no capítulo 15, segundo João, ele disse: e eu vos nomeei para que vades e deis frutos. Quando Jesus diz: eu vos nomeei, espera aí nós precisamos entender o que é que Jesus está dizendo aqui como nomear. Se for dar nome, então ele não precisava dar nome, porque eu já tenho um nome. Então Jesus não foi isso que ele quis dizer. Ele não quis colocar, olha, agora o Wellison, eu estou convocando você agora, estou lhe nomeando tal, isso para você ser o Wellison agora. Não, que ele já era o Wellison. Júlio César, eu vou nomear você Júlio César, para a partir de agora você produzir. Não, não foi isso que ele quis dizer. Quando Jesus, ele nomeou, ele estava dizendo assim, ó, disse: eu estou estabelecendo um cargo a você. Por exemplo, o presidente da República, quando ele assume o governo, ele nomeia vários ministros. E dentre eles existe um ministro que a gente chama de ministro da saúde. E esse ministro da saúde vai cuidar de quê? Das pessoas que precisam de casa. Amém? Ou não? Eu estou meio atrapalhado, né? O ministro da saúde vai cuidar de quê? Gente, me ajude a pregar em nome de Jesus. Vai cuidar da saúde. Vai cuidar das coisas que interessam à saúde. O ministro da educação vai cuidar das frutas.
Vai cuidar de quê? Ele vai cuidar de coisas que se relacionam com a educação. Quais são os livros adotados? Quais são os métodos que vai ser utilizados? Tudo vai partir ali do MEC, que é do Ministério da Educação e Cultura, que geralmente são acoplados. Aí observe bem o que foi que Jesus fez. Ele disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos antes, gente do céu, nossos frutos não prestavam para nada não. Eu não vou nem pedir para você pensar no seu, pensa aí, que eu vou pensar um pouquinho no meu. Meu Jesus, olha os frutos que eu produzia. Muita coisa ruim. Aí Jesus convocou a nós agora para uma nova vocação, para que a gente vá e dê fruto, e que o nosso fruto permaneça. Ou seja, meu querido, eu agora estou mudando a vossa natureza. Os frutos que você não produzia não prestava, aí agora você vai produzir fruto que prestam, e esses frutos vão permanecer. E outra, se os frutos vão permanecer, eles geralmente vêm com as sementes, e essas sementes vão gerar novas fruteiras que vão dar novos frutos. Estão entendendo? Sim ou não? Glória a Deus. Aí ele disse, ó: multipliquem-se. A multiplicação vem quando somos frutíferos e retemos o fruto. Quando nós frutificamos e retemos o fruto, ou seja, seguramos o fruto, aí nós conseguimos multiplicar. Porque, digamos, se aquele pé de jaca que está no teu quintal, toda jaquinha que nascer, ela cair, ela não retiver, ela não segurar, então não vai ter condição de multiplicar, porque o fruto não vai prosperar. É necessário que esse fruto permaneça, que a árvore retenha esse fruto até ele amadurecer, para que assim haja uma multiplicação. Estão entendendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele estabeleceu conosco um novo conceito. Olha, os frutos que você produzia antes, era fruto de desonra, não vale mais para nada. Mas preste atenção uma coisa agora: você agora está em Cristo, você está na árvore, você agora é da videira, você pertence à videira. E agora você não vai produzir mais jaca, você não vai produzir mais abacaxi, você não vai mais produzir jiló, você vai produzir uva. Porque uma videira não produz uva, sim ou não? Você faz parte da videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos. Ou seja, eu só consigo produzir através de vocês. Eu preciso que vocês estejam ligados em mim para que vocês produzam, e vocês precisam estar ligados a mim para vocês poderem produzir. Essa é a nossa vocação, meu querido. Não podemos multiplicar o que não existe. Por exemplo, está lá o galho, mas não está produzindo. Eu até fiz uma pesquisa para saber quanto era 20 vezes 0. Quem é bom em matemática?
Dá zero? Eita, deu zero. Ó. 200 vezes zero. 1000 vezes zero. Oxe, só dá zero essa conta? Porque se o fruto não produzir, não importa por quantas vezes você queira multiplicar, porque vai ser sempre zero. Você não está produzindo. Então você não vai conseguir multiplicar nunca. A pessoa que não produz vida para o reino de Deus, nunca haverá crescimento nessa vara. Podemos dizer que a Batista Elcaná é uma pequena vara que está ligada em Jesus, mas que essa vara está precisando fazer uma limpeza nas suas folhas murchas para que possa voltar a produzir. Isso começa do pastor, meu querido, e obviamente vai para os demais, vai subindo, porque vocês sabem que o pastor é o menor, né? E vai subindo para os maiores. Quem é o maior da igreja? Aquele irmãozinho que foi recém-convertido. Aquele é o maior naquele dia. No dia seguinte já é outro. É assim o que funciona. Antigamente havia na indústria ou no comércio um entendimento de que liderança era uma pirâmide aonde os líderes estavam no topo. Estava lá no topo. Uma pirâmide. A pirâmide você sabe que é um formato de um triângulo, né? Aí o presidente estava lá em cima. Gente, uma pessoa que estava aqui na base, para conseguir chegar aonde estava o presidente para falar alguma coisa com ele, era impossível. Para uma subida dessa, tem que falar com muita gente, meu querido. Aí Jesus veio e trazer uma nova forma de governar. E nessa forma de governar, ele não se importou consigo mesmo. Inclusive, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a palavra diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, tomando a forma humana, e como humano se tornou o mais humilde. Ou seja, ele foi lá para baixo da pirâmide, e agora a pirâmide que ficou assim, ó. Aonde o maior se tornou o menor. Aí o primeiro está lá embaixo. E todos que estão aqui em cima têm acesso a Jesus. Inclusive, olha como combina bem com o que ele está dizendo, que ele é a videira. E ele é a base dessa videira. Ele é a base dessa pirâmide. Porque é através dali que a substância para alimentar os demais surgem. Aí precisamos entender, queridos, que o chamado de Jesus na nossa vida, ele nos comissionou, ele nos nomeou para que a gente frutifique. Agora não pode ser um fruto qualquer. Aí eu tenho que prestar atenção o que é que eu vou produzir. Aí ele falou, que ele disse, olhe, pelos frutos vos conhecereis. Que fruto você está produzindo? Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem ruins, pastor, a árvore é ruim. Presta atenção nos frutos. Não tem como fugir disso, meu querido. Ele disse que não tem jeito de uma árvore boa produzir fruto ruim. Se está produzindo fruto ruim, a árvore é ruim.
árvore é ruim. No livro do Eclesiastes, o pregador, o filho de Davi, o rei Salomão, ele declarou em um determinado versículo que ele disse: tudo tem o seu tempo determinado. E ele disse em outra situação que aquilo que é torto não tem jeito, morre torto. Ô pastor, mas isso não vai de encontro ao evangelho, não? A gente não era torto e Jesus não ajeitou a gente? Tem até uma musiquinha parece que é a da Aline Barros, né? Eu tenho um amiguinho torto, morava numa casa torta. Era uma coisa assim, né? Tudo era torto na vida desse menino. Mas esse amiguinho torto Jesus encontrou. Oh, glória! Aí tudo que era torto Jesus endireitou, foi? Endireitou. Bonitinho esse louvor. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que o que é torto não tem jeito, morre torto. Aí por que mudou a nossa situação? Porque Jesus pegou a gente que era torto, aí ele disse: esse daqui não tem jeito. Então ele nos transformou numa nova criatura. Aí ele disse: olha, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se eu sou agora uma nova criatura, eu devo produzir frutos segundo os mandamentos do Senhor. Porque se eu continuar produzindo os mesmos frutos que eu produzia antes, então eu permaneço sendo a mesma árvore ruizinho, o mesmo abacaxizeiro. Produzo abacaxi e o Senhor me deu ordem para produzir uva. Jesus ordenou a cuidar dos frutos para que eles permaneçam no reino de Deus. O vosso fruto deve permanecer. Aí não basta a gente gerar frutos. Nós temos que cuidar desse fruto para que ele permaneça. Isso se chama consolidar, ou pastorear, ou relacionamento. O próprio Senhor nos ensina com o seu exemplo quando relacionava-se com mulheres de moral duvidosa, cobradores de impostos, desonestos, pessoas infiéis, com leprosos, com pessoas de toda índole má. Ele se relacionava com todas essas pessoas. Para quê? Para que ele se tornasse igual a elas? Não. Muito pelo contrário, para transformar aquelas árvores ruins em galhos que pertencessem à videira para produzir frutos bons. Entendam, gente? Aí ele falou que nos deu uma unção de governo, de domínio. Diz, o domínio é o mesmo que subjugar, mas isso é mais ou menos o que quer dizer o governo, liderança, discipulado. Nós estamos como filhos debaixo de um legado, de um domínio liderado pelo próprio Criador. Todas as coisas, pelo próprio Criador de todas as coisas. Então, essa unção de domínio, esse governo, tem que estar debaixo da unção que Deus determinou. Eu não posso fazer o que eu quero.
Olha, Jesus, dá licença aqui um pouquinho. Fica aqui de lado, que eu vou botar pocando aqui, mas daqui a pouco eu volto. Não existe isso. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos árvores boas. Amém? Glória a Deus. Jesus no Novo Testamento deu uma ordem para subjugar. Não, aliás, para não subjugar, mas para fazer discípulos. E de todas as nações, implantar o governo baseado nos princípios descritos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Aí Jesus, ele já deu para nós uma orientação de como é que nós devemos nos comportar, de como nós devemos agir, para que a gente possa produzir fruto. E como foi isso, pastor? Vamos olhar bem. Em algumas circunstâncias da nossa vida, algumas pessoas se prontificaram a seguir Jesus. Aí Jesus disse: olhe, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vir para mim, interessado no que eu possa dar para você aqui nessa... Ei, esqueça. Se vir com interesse, eu vou me converter porque a minha casa está um negócio e eu preciso me converter para o meu marido melhorar. Ei, Jesus não faz esse negócio. Agora o que é que ele faz? Quando você se converte verdadeiramente, aí Deus muda a sua história, muda a sua casa, muda a sua família, porque a palavra do Deus, ela não pode ser anulada, mas você não foi com aquele interesse, você foi entregar sua vida ao Senhor, confiou nele e o mais ele fará, como diz no Salmo 37. A esterilidade, ser estéril, não é próprio da natureza humana, pois estamos debaixo de um decreto de bênção do Pai. No versículo 28 de Gênesis, no capítulo 1, e quando cumprimos a nossa vocação de frutificar, multiplicar e governar, passamos a estar debaixo de uma promessa grandiosa liberada por Jesus, em que todas as nossas orações serão ouvidas pelo Pai. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos dará. Eu vou até repetir esse versículo. Ele disse: olhe, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos dará. Ou seja, se nós somos galhos da videira verdadeiras e estamos produzindo frutos, ou seja, se nós estamos ligados a Jesus e os frutos de Jesus estão sendo produzidos em nós, não há absolutamente nada que nós possamos pedir a Deus que Ele vai dizer: não vou lhe dar. Nada. Ele diz que tudo que nós pedirmos nos será dado. Por isso, meu querido, minha querida, não fique triste nessa noite, muito pelo contrário. Essa é uma palavra de realinhamento, para a gente saber aonde é que a gente está. Nós precisamos todos os dias nos posicionarmos, pensar, meditar, quem sabe perder o sono um pouquinho,
Espera aí, para quê? O que é que Deus está querendo com isso? Quer que você pense, quer que você ore, quer que você medite em que eu posso melhorar. É isso. Melhorar em que, pastor? Frutos. E eu vos nomeei. Eu os lhe dei a ordem para vocês a partir de agora produzirem uvas. Pessoa antes que era um médico, vamos dizer assim, cuidava lá do seu setorzinho lá, de repente o presidente se engraçou com aquele médico e nomeou ele ministro da saúde. Ele vai deixar aquele servicinho que ele estava fazendo no hospital para uma obra muito maior. Ele agora vai se inteirar de tudo que está relacionado na saúde do país. Não é só aquela coisinha. Estão entendendo o que foi que Jesus fez? Ele pegou e expandiu a nossa capacidade de produção. Porque através do nosso exemplo, através da nossa maneira de ser, outras pessoas vão chegando até Jesus, outras pessoas vão sendo alcançadas por essa palavra, outras pessoas vão sendo libertas dos seus pecados, outras pessoas irão morar no céu, porque esse é o lugar para o qual nós queremos ir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vos enviei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu posso ouvir um amém? E o glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, você que está nos vendo pelo canal no YouTube, pega essa palavra, guarde no seu coração, e ainda que você não esteja produzindo, não estivesse produzindo antes frutos bons, passe agora a produzir fruto melhor. Sempre é hora. A gente pode modificar radicalmente. Dá um pouco de trabalho, dá, porque você vai sair da sua zona de conforto. Porque para ficar produzindo a mesma coisa, para ficar fazendo o mesmo que você estava fazendo antes, você está confortável. E o Senhor, Ele não quer que você e eu fiquemos acomodados. Tem que sair da zona de conforto para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Para você que está vendo através do YouTube, faça assim: aperte esse botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal. Rapaz, não custa nada. Depois você aciona o sininho para receber todos os cultos que nós estamos filmando. Se você não quiser assistir todos, assiste um pedacinho, quem sabe Deus fala com você aquilo que você necessita ouvir. E depois coloca ali aquele gostei, viu? Joinha lá, dizendo assim: gostei. E se não gostou, fica calado. Também não precisa botar o gostei não. Não gostou, guarda para você. Se gostou, bota o joinha lá, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Louvado seja Deus.